E aí, mamãe, tudo bem com você? O vídeo de hoje é para falar sobre como eu descobri a APLV da minha filha logo depois que ela havia completado o seu primeiro mesinho de vida. Mas antes de falar, como eu descobri que ela tinha a APLV, como eu comecei a desconfiar, eu quero fazer aqui uma contextualização sobre o que é APLV. APLV nada mais é do que uma abreviação para alergia à proteína do leite. Ou seja, a criança tem alergia a qualquer alimento que possa vir da origem do leite de vaca. Ah, Julie, mas é a mesma coisa que intolerância à lactose? Não, não é, porque a lactose ela é o açúcar do leite e a APLV é a criança que tem alergia à proteína do leite. E é meio impossível você encontrar um alimento que vem do leite e que não tenha a proteína do leite, porque é basicamente a célula tronco, digamos assim, né? Claro que eu tô fazendo aqui uma alusão, mas é o foco principal ali da composição do leite. Então, não se existe, né? E é tanto que crianças que têm de forma grave essa alergia, elas não podem nem consumir alimentos que foram cortados ou feitos com mesmos talheres, mesmos instrumentos ali da cozinha, né? Usou a mesma panela de outra pessoa que usou o leite para produzir alguma coisa. Por exemplo, alguém pegou uma faca, cortou um pão, passou uma manteiga no pão, pôs na pia, lavou e depois você pegou esse mesmo talher para poder fazer o alimento do seu filho. Mesmo assim, se for muito grave, né, a alergia dele, ele vai sentir reação. Não existe nada certo assim, né, para se dizer o que causa essa alergia nas crianças, principalmente nas crianças, né? Mas se tem aí uma dúvida de que alguns comportamentos ali, já nos primeiros momentos, no primeiro contato da criança com o mundo exterior, tem a probabilidade de influenciar essa alergia. O parto cesariana é uma dessas possibilidades, porque através do parto cesariana, o bebê ele não absorve muitas imunidades, digamos assim, que ele absorve quando ele tem um nascimento de via natural. Quando o bebê ele passa pelo canal vaginal, já de acordo, né, com a proteção divina que planejou tão perfeitamente isso, ele já absorve ali algumas resistências e imunidade a muitas coisas de forma natural. O organismo da mãe protege o bebê já no momento do nascimento dele. E quando ele nasce por via cesariana, ele não tem contato com essa proteção divina. Gente, eu tô usando esse termo porque eu não sei cientificamente como me referir, mas assim, eu tô falando aqui a minha experiência e o que eu fui aprendendo, né, quando eu fui pesquisar, estudar sobre a APLV para saber como ajudar a minha filha. Além da via de parto, eu também descobri que o fato da criança ingerir fórmulas logo no início ali, né, nos primeiros momentos da sua vida, ao invés do leite materno, também pode ser uma grande influência para que se desenvolva essa alergia. E foi o que aconteceu no meu caso também. Além da minha filha nascer de forma cesariana, logo no início ali também ela não estava conseguindo fazer a pega correta, né? Não estava conseguindo se alimentar do meu leite materno. E no hospital, na maternidade, eles estavam alimentando ela com fórmula por conta da glicemia muito baixa dela. Então ela não podia ficar só esperando pelo meu leite e acabou sendo alimentada por fórmula também. Então, assim, foram vários fatores que, na minha opinião, puderam também influenciar. Claro que isso não é regra, tá? Mas assim, existe uma probabilidade de que influencie, sim. Mas calma, que também tem a parte boa. A maioria das crianças, eu não vou falar em porcentagem aqui porque eu não sei o número exato, então eu não quero falar mentiras pra vocês, mas eu sei que a grande maioria das crianças, elas perdem essa alergia ao completar seus primeiros 3 meses de vida.
E existe uma outra porcentagem também grande, digamos que vamos ranquear, né? Em primeiro lugar, a maioria deixa de ter essa alergia aos 3 meses de vida. Em segundo, até ali o primeiro ano de vida. Em terceiro, até a primeira infância terminar, ali por volta dos 3 anos, por aí. Uma porcentagem bem pequena, ali até os 10 anos, mais ou menos, 12 anos, né, antes de entrar na pré-adolescência. E uma porcentagem mínima, vai até a vida adulta com essa alergia à proteína do leite. Oi, gente, minha filha tá descabeladinha, mas eu não sou desnaturada não, viu? É porque tá de manhã cedo e aí ela acabou de acordar e eu já tava gravando, então eu não penteei o cabelinho dela ainda, né, mamãe? Sim? Sim. Pois é, vamos lá. Júlia, o que te fez desconfiar que a sua filha tinha alergia à proteína do leite? Ela sempre sofreu muito com gases, tá? Desde quando saímos do hospital, tanto que na primeira madrugada que fomos para casa, retornamos ao hospital porque ela tava chorando muito, com a barriguinha muito distendida, e chegou lá, né, a médica me instruiu a dar um pouco de simeticona a ela. E aí eu fiz o uso da simeticona e melhorou muito. E assim eu fiquei fazendo uso quase que diariamente. E eu já não sabia o porquê que ela sofria com tantos gases. Até que um dia, eu vendo aí, né, conteúdos na internet, eu peguei aí uma profissional, eu não me lembro exatamente o nome dela agora, que estava falando sobre a APLV. E aí, além dos gases, ela mencionou o muco nas fezes. Ou seja, quando a minha filha ela fazia cocô, nas fezezinhas dela ficava tipo um catarrozinho, um muco, uma espécie de muco mesmo. E eu também pensava que aquilo era normal, porque desde que ela havia nascido, aquilo já era presente nas fezes dela. Até que a profissional falou que também era um sinal de alergia à proteína do leite. Então eu imaginei que os gases, né, o estresse dela, porque ela chorava muito no primeiro mês de vida dela por conta do desconforto com os gases, e aquele muco poderia sim ser, né, indícios de que ela tinha uma alergia à proteína do leite, não tão grave como eu falei, de crianças que não podem nem compartilhar o mesmo talher, né, que já foi usado por outra pessoa, porque também tem o sangue nas fezes, que também é sinal, muito vômito, né, muito gorfo. Ela também gorfava muito, realmente, né, e eu também pensava que isso era normal de criança pequena. Minha sogra falou, o pai dela também era assim quando era pequeno. Tanto que eu chamava ele de patinho, que só tinha uma tripa. Aí ela tinha essa brincadeira, né? Porque dizia que era mamar e botar pra fora. Então, assim, eu acabava achando que era meio que herança genética do pai, que era normal. E aí, quando eu fui juntar todas essas informações, eu falei, não, tem realmente alguma coisa errada. E eu posso ajudar a minha filha. Aí eu entrei, né, em contato com a pediatra, porque eu fazia o acompanhamento, né, quinzenal nos 2 primeiros meses, por conta, né, dessas intercorrências que eu tive com ela logo no nascimento. E aí depois eu comecei a ser mensal, a fazer o acompanhamento mensal. E aí eu entrei em contato com a pediatra e falei, olha, eu tô desconfiando que ela pode ter APLV. Tem algum exame que possamos fazer para poder confirmar? E aí a médica me falou, Julie, não tem exame para poder fazer, né? Porque ela é muito novinha, não vejo necessidade. O que você pode fazer é eliminar 100% o leite da sua dieta durante uma semana e observar se ela vai ter aí alguma melhora, alguma mudança de quadro. E assim eu fiz. Eu mudei, gente, 100% a minha alimentação. Pense num momento difícil, porque quando a gente vai olhar, tudo tem leite. Você tem que comer pão. O pão eu só podia comer pão de sal, porque todos os outros pães, né, pães de forma e tudo mais, tinha leite. Havia os alimentos que tinha
que são zero lactose. Mas quando você vai ali para as informações nutricionais, ele tem sim leite, ele só não tem a lactose, porque é colocado ali, né, durante a composição, ali a fabricação, a lactase, que é aí uma espécie de anulador, digamos assim, da lactose. Gente, eu tô falando aqui no meu linguajar, tá? Porque eu não sou profissional, como eu já falei. Então, assim, aí eu ia pesquisar e ia ver uma bolacha no mercado, tinha lá, zero lactose, mas tem leite. Então, assim, foi muito, muito complicado pra mim, porque eu não podia comer praticamente nada, a não ser arroz, feijão, legumes, saladas, frutas e pão de sal, né? Não podia tomar café com leite, não podia comer bolo, não podia comer pão, não podia comer nada que fosse manteiga, margarina, bolacha, nada disso. Então foi realmente um pouco difícil e desafiador pra mim. Então eu comecei a dieta, né? E no terceiro dia, depois que eu havia começado a dieta, eu já notei uma diferença absurda. Os gases sumiram, ela ficou muito mais calma, muito mais tranquila, não chorava mais com tanta frequência, porque já não havia mais, né, o incômodo com os gases. O muco nas fezes também desapareceu. E o gorfo diminuiu 95%, digamos assim, realmente. Acabava que gorfava assim um pouquinho, porque é natural do bebê muito novinho, né? Se ele mama demais, vários fatores aí fazem o bebê gorfar, então não eliminou 100%, mas assim, gente, para uma criança que gorfava praticamente a cada meia hora, a cada uma hora, começou a gorfar uma vez no dia, 2 vezes no máximo, então foi uma diferença absurda, né? Então eu percebi que realmente o leite na minha dieta estava fazendo mal a ela. E a médica pediatra havia me instruído a ficar uma semana totalmente sem consumir nada de leite e no 8º dia consumir, né, um copo de leite puro, morno, né? Pra, tipo assim, uma grande quantidade pra fazer realmente o teste pra ver se ela sentiria alguma coisa. Mas, assim, hoje, se eu fosse voltar no tempo, eu teria refeito, né, esse teste. Mas eu não fiz, gente, na época, porque, assim, mãe de primeira viagem, minha bebê tinha 1 mesinho de vida e ela realmente sofria muito, muito, muito de gases. Ela chorava muito. E aí, quando passou ali 3 dias até o 7º dia, né? 4 dias de tranquilidade, ela tava tão boazinha. Ali, na minha mente, eu já havia confirmado que era a alergia à proteína do leite e eu não precisava fazer esse teste para confirmar. Então eu não fiz esse teste e fiquei ali com essa dieta de 0 produtos derivados do leite até os 3 meses e 7 dias da minha filha, porque foi quando eu fiz, né, a consulta dos 3 meses e a médica me falou sobre a maioria das crianças perderem, né, essa alergia quando completam 3 meses de vida, porque aos 3 meses de vida o organismo ele já está mais maduro e ele começa a conseguir digerir a proteína do leite. Ela me falou: Julie, você faça o teste agora aos 3 meses, no 1º dia você vai consumir algum alimento derivado do leite, como um bolo, um pão, algo assim. No 2º dia você vai tomar um copo de 200 ml de iogurte e no 3º dia você vai tomar um copo de leite, que seria aí uma volta gradativa, né, na minha dieta para observar como ela reagiria. E graças a Deus, quando eu fiz, né, essa inserção, eu comi esses alimentos, a minha filha não sentiu absolutamente nada. Então eu fiz essa dieta durante 2 meses, porque eu descobri quando ela tinha acabado de completar 1 mês de vida, e fiquei 2 meses sem consumir absolutamente nada que tivesse leite. Eu até errei, gente, logo nos primeiros dias ali, por volta do 10º dia, eu fui no supermercado e eu comprei uma bolacha 0 lactose e comi, e a minha filha, ela sentiu os gases,
tá? E aí eu falei, meu Deus, mas o que foi que eu comi? E aí quando eu fui olhar na embalagem, tava lá que era 0 lactose, mas que continha leite. Então, assim, é como eu falei, né, um pouco mais pra trás aí do vídeo, que a lactose é totalmente diferente da proteína do leite. Ou seja, um alimento que ele é 0 lactose não significa que ele não tem a proteína do leite. E aí eu fiquei me sentindo muito mal, né, depois desse episódio, porque eu falei, meu Deus, como é que eu pude ser tão ignorante de não saber que há uma diferença muito grande entre 0 lactose e não conter leite. Roupa, meu amor. E é isso, gente, esse foi o meu relato, né, de como foi a minha experiência sendo mãe de um bebê APLV, né, como eu desconfiei, como eu descobri, o que eu fiz, e graças a Deus, aos 3 meses de vida, eu fiz aí, né, a reinserção do leite na minha dieta e a minha filha não sentiu mais nada, graças a Deus. E eu agradeço muito, né, porque existem casos sim das crianças que vão ali até a primeira infância, até os 12 anos, a pré-adolescência, e existem casos até de pessoas que vão até a fase adulta com essa alergia. E eu agradeci muito a Deus por não ser o caso da minha filha, ela ser parte ali da maioria, né, que aos 3 meses já consegue, o organismo já consegue digerir a proteína do leite, porque eu vi nesses 2 meses o quão difícil é conviver com algo assim. Porque eu ia em um aniversário, eu não podia comer o bolo, não podia comer os docinhos, até os salgados, tinham salgados que eu não podia comer porque tinha leite, né, na massa, e eu realmente ficava com muito medo, porque nós que somos mães, preferimos muito nos privar, né, sofrer de alguma forma, digamos assim, do que ver nossos filhos sofrendo. Então, pra mim, não era tão difícil, porque eu sabia que era algo para minha filha, que eu estava protegendo ela de um sofrimento, de uma dor, de um incômodo, né? Talvez se a alergia fosse minha, eu tivesse até deslizado, porque para mim realmente foi difícil ficar esses 2 meses sem ter contato nenhum com nada que contivesse leite, né? Ver meu esposo ali tomando café com pão, com queijo, com requeijão, com manteiga. Eu nunca fui de tomar café preto, né? Então eu sempre tomei café com leite. Nossa, foi um pouco difícil pra mim sim, mas eu superei. E foi muito bom, muito gratificante descobrir e evitar todo esse sofrimento da minha filha durante esse período, né? E talvez se eu não tivesse feito essa dieta de excluir totalmente o leite da minha alimentação, ela tivesse ficado por mais tempo, né, com essa alergia. E aí agora eu quero saber o porquê que você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né? Se você já é mamãe e suspeita que o seu filho possa ter APLV, se ele tá sentindo algum desses sintomas, ou se você é apenas uma mamãe que quer ficar por dentro aí, né, de todos os assuntos, para saber agir caso aconteça, né, alguma possível intercorrência, algo fora do comum. E aí, deixa aí nos comentários, porque eu fico muito curiosa também em saber o porquê que você chegou até esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.